Eu venho a essa tribuna, que hoje é dia 27 de outubro, e hoje é o aniversário do ex-presidente Lula. E eu venho, inicialmente, dar os parabéns ao presidente Lula pela figura política que ele representa para o Brasil e para o mundo. No dia de ontem, às vésperas do seu aniversário, ele sofreu um enorme dissabor. O dissabor de uma ação ilegal. Uma ação promovida pelo Ministério Público de Brasília, o Ministério Público do DF, assinada por um procurador de nome José Alfredo, toda ilegal. Por que ilegal a ação que sofreu a família do presidente Lula? Mais fortemente o seu filho, Luiz Cláudio Lula da Silva. Por que ilegal? Porque, em primeiro lugar, não há justificativa para uma busca e apreensão. Aliás, aquele inquérito que investigava uma série de empresas foi enviado pela Polícia Federal e ali não constava o nome do filho do Lula. E qual foi a razão utilizada pelo Ministério Público do Distrito Federal? Dizendo, olha, é impossível uma empresa esportiva receber um valor como aquele que recebeu. E trata-se exatamente de uma pessoa que organiza o Campeonato Nacional de Futebol Americano, que congrega os grandes clubes brasileiros, entre eles o Flamengo. Ora, se uma medida provisória for comprada, ela envolve este parlamento e a presidência da República. Portanto, deputado Nelson Marqueselli, o foro para esta investigação é o Supremo Tribunal Federal. Esse procurador deveria enviar ao Procurador-Geral da República e o Procurador-Geral da República deveria pedir autorização do Supremo Tribunal Federal para o prosseguimento deste inquérito. Este procurador que investiga a Operação Zelotes, ele tem à sua mesa ações contra o Bradesco, contra o Santander, contra inúmeras grandes empresas brasileiras, estão na gaveta desse procurador. Portanto, ele está prevaricando, pediu e quis envolver o ex-chefe de gabinete do presidente Lula, Gilberto Carvalho, por duas palavras que estavam em dois bilhetes recolhidos de um dos envolvidos. O primeiro bilhete é: eu quero tomar um café com Gilberto Carvalho. E ele então interpretou que esse café, deputado Vicentinho, fosse um sinônimo de propina. Falar em propina com Gilberto Carvalho é uma desonra, é uma ação ilegal, porque o Ministério Público do Distrito Federal não tem competência para investigar esse parlamento e investigar a presidência da República, devendo enviar os autos ao Procurador-Geral da República. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, ontem, dia 26 de outubro, por favor, um momento, por favor, vocês são muito bem-vindos, porém, poucos. Por favor, por gentileza. São muito poucos. Cabe à presidência manter a ordem. Por favor, vocês são muito bem-vindos, mas pediria que respeitassem a sessão e o plenário e se mantivessem em silêncio. Eu quero saudar, presidente, aqui, em nome da oposição... Deixa falar, presidente. O Movimento Brasil Livre, que lidera um movimento de rua e que esse movimento especificamente ajudou muito a que o Brasil tivesse multidões, milhões de brasileiros nas ruas do Brasil pedindo o impeachment da presidente Dilma e protestando
com relação à situação grave que a gente vive hoje. Esse governo não tem proposta, esse governo não tem agenda, ele literalmente está sitiado pela corrupção, ele está sitiado pela crise econômica, ele está inoperante em todos os sentidos e começa até a perder aliados importantes para a sustentação da própria presidente da República, como anunciam hoje os blogs, os jornais, a imprensa como um todo, de uma insatisfação extrema, até mesmo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que é responsável também pelo estado de coisa que se vive hoje no Brasil, e que colocou a presidente Dilma lá no poder, prometendo um horizonte diferente e nos entregou um país literalmente falido. Queria apenas deixar uma questão de ordem, já que a vaia já veio, isso realmente não me preocupa, é que a gente não pode ter dois pesos e duas medidas. Ou todos os movimentos sociais podem levantar faixa, ou ninguém pode levantar faixa. Esse critério estabelecido... Por favor, eu vou pedir a manutenção também, em silêncio. Também vou pedir aqui, a plateia a manifestar sem manifestação. Nós precisamos ter o mesmo peso e a mesma medida para todos os movimentos. Muitas vezes os movimentos sociais levantaram faixa aqui, não podiam nem entrar com faixa. Não, nem e não com cartaz, podem entrar com faixa. Foi Entraram proibido. A revelia da segurança. E aqui também não pode, então tem que sair. Quem diria a Jandira com toda a história dela censurando os movimentos sociais, né? Por favor, Segundo lugar, presidente, a manutenção da ordem cabe à presidência. Da mesma forma que eu peço à plateia, mais uma vez, são bem-vindos a casa se manifestarem em silêncio. Porque a verdade dói, presidente. Não suprime. Presidente, a faixa eu acho que lá a faixa, porque não entra do movimento desculpa, social, deputada, não entra nenhuma. a faixa é livre manifestação. Nunca foi. Nunca foi aqui. Eu já vi faixa proibida de entrar. Eu já vi faixa de então, PCdoB, a partir de hoje, já vi faixa de Uni aqui. Então, a partir de nunca hoje, protestei, nós não. aumentamos Eu a faixa respeitei também, a faixa da Uni, da Põe CUT, a faixa também, a presidência, por gentileza, não está em discussão mais. A faixa é silenciosa. Vamos concluir a votação, presidente. Vamos concluir a votação. Como vota o PPS? A partir de hoje entraremos com faixa nesse O plenário. pessoal defende o livre direito de manifestação e considera que a partir de agora, dependendo do que está regulamentado, faixas nas galerias e acampamento aqui no gramado em frente ao Congresso estão inteiramente permitidos. Viva a luta social. Está proibido sempre a corrupção aqui do lado de lá. A partir de Como hoje vota a rede? entraremos com faixa também. Eu quero alertar que a presidência é responsável pela garantia da ordem. Várias vezes já retiramos da plateia quem não se comportou da forma como deveria. Várias vezes já barramos vários instrumentos e eu já acabei de pedir à segurança que solicite que não tenha manutenção. Exibiu, eventualmente, porque entrou e agora vamos encerrar. Isso aqui é palco de manifestação, sim, fotos, porém, isso aí eu já cansei de ver foto aqui, deputado, de todos os lados. Senhor presidente, o PSD muda para não, senhor presidente. PSD muda para não. Rede. PR libera, senhor presidente. Será que hoje, ao completar 70 anos, comemora esta data o operário, o trabalhador ou o Lula milionário? Ou o Lula que simboliza a elite brasileira? O Lula que adotou o patrimonialismo como forma de se portar na presidência da República e após ela. O Lula que não quis devolver os passaportes diplomáticos ao sair do governo, ou o Lula operário que faz o odioso discurso da luta de classes? Será que cabe a Lula e ao PT demonizar o que eles chamam de elite brasileira? Quem é a elite brasileira? Uma classe média que se esforça para pagar suas contas, para pagar seus impostos e para sobreviver na imensa crise econômica que o Brasil vive? Ou a elite está representada por uma família que não mais anda em avião de carreira, precisa de jato particular para se locomover? Aonde está essa elite? Ninguém consegue, todos os dias, viver como rico, viajar como rico, comer como rico, beber como rico,
se hospedar em hotel de rico na suíte presidencial. E tudo isso fazê-lo querendo que o Brasil acredite que ele não é rico, ou como se ele não fizesse parte e não simbolizasse essa elite. Esse patrimonialismo, essa vontade de deixar de ser o operário do passado para se tornar um milionário, muda completamente quem é o Lula de hoje e quem foi o Lula de ontem. A frase do ex-defensor do PT, o jurista Hélio Bicudo, simboliza muito bem isso, quando ele diz, abre aspas, conheci Lula numa casa de 40 metros quadrados. Hoje, ele é uma das grandes fortunas do país. Ele e seus filhos, fecha aspas, Hélio Bicudo. O Lulinha, todo mundo sabe a história dele. Em 2005, embolsou 5,2 milhões para vender a Telemar parte das ações de uma empresa de fundo de quintal, a Game Corp. E nós ainda tivemos que escutar, senhores deputados, o ex-presidente Lula, na época presidente da República, dizer que o filho dele era Ronaldinho e que a gente tinha que aceitar isso mesmo. Ele era Ronaldinho, um dia tinha sido pobre e agora ficou milionário. E o Brasil teve que aceitar isso como se isso fosse normal, aceitável. Agora nós temos denúncias, e muitas, do Fernando Baiano, através de suas delações premiadas, da Operação Zelotes, que também investiga a família do presidente Lula, e eu escuto aqui da tribuna deputados do governo querendo impedir e bloquear as investigações, dizendo que a ação da Justiça e da Polícia Federal fazem parte de um complô e de perseguição. Ninguém pode estar acima da lei. Absolutamente todos nós, de todos os partidos, governo e oposição, devemos e temos a obrigação de sermos investigados. Qual o problema de se investigar alguém porque um dia o seu pai foi presidente da República? Eu até inverto esse processo. Se um dia o pai foi presidente da República, é mais um motivo para haver transparência em todas as suas atitudes e para que esse sujeito também seja investigado como merece ser investigado todo aquele que entra na vida pública. Não dá para esquecer, senhores deputados, quando a gente fala não mais do operário, mas do milionário Lula, dos 27 milhões na conta do Instituto seu, que nada mais é do que a pessoa física do pessoa jurídica Luiz Inácio Lula da Silva. 27 milhões em seu nome, movimentado em conta bancária, extrato divulgado na imprensa brasileira. Esse é o operário que completa 70 anos? Pelas evidências, pelos fatos, pelo enriquecimento de toda a sua família, pelos 27 milhões na sua conta, quem completa aniversário hoje é o milionário Lula. Então não me venham mais com esse discurso odioso de nós e eles, da luta de classes, da elite, porque ninguém representa mais a elite brasileira do que o milionário Lula. Parabéns ao milionário. Senhor presidente, me permita apenas registrar aqui, parabenizar o presidente Lula pelos seus 70 anos, o presidente que incluiu centenas, milhares de pessoas humildes deste Brasil, do Nordeste, que fez com que se incluísse pessoas que pudessem andar de avião. Não há e não existe qualquer base legal, qualquer suporte jurídico que sustente validamente um pedido de impeachment contra a presidente da República. A Constituição da República é muito clara quando estabelece que o presidente da República só pode ser processado, só pode ter seu cargo cassado, só pode ter o seu mandato interrompido em duas hipóteses: no cometimento de crime comum, crimes catalogados no Código Penal, e pela prática de crimes de responsabilidade que serão definidos em lei especial. Outra questão, senhor presidente, que me traz a essa tribuna
diz respeito ao direito de defesa, que é um princípio caríssimo da civilização e do Estado democrático de direito. Tão importante quanto a liberdade de expressão, que parece, Vossa Excelência, ser um árduo defensor, já que permite, seletivamente se exibam faixas aqui durante 1h30 e o mesmo tratamento não é dado a outros segmentos que querem fazer manifestações em sentido contrário. Mas, por favor, se houver mais uma manifestação, eu vou pedir a retirada. Por favor. Por favor. Eu quero meu tempo de volta, presidente. Por favor. Eu vou juntar gente e vou botar vocês pra correr daqui do frente do Congresso. Deputada, vou pedir a segurança que promova. Vocês são vagabundos. Vamos pro palco vocês agora. Por favor. Peço a segurança que promova. Por favor. Por favor. Por favor, segurança. Cadê a segurança, presidente? Por favor, segurança. São só 30, mas parece um jogral. Presidente, na última votação, o deputado Gabriel Guimarães votou de acordo com a orientação do partido. Por favor, senhor presidente. Eu quero, pode continuar na próxima sessão. O tempo foi cassado pela turba. Mas voltando, senhor presidente, esta semana e a semana passada foram marcadas por atitudes absolutamente arbitrárias por parte de segmentos do Ministério Público e do Poder Judiciário. Segmentos do Poder Judiciário, Ministério Público e Polícia Federal. Hoje, alguns desses segmentos são uma ameaça ao Estado Democrático de Direito. E quero deixar aqui o meu mais caloroso abraço ao presidente Lula, que comemora hoje 70 honrados anos de idade. Muito obrigado.